Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ao Senhor honra e glória, louvor e exaltação. Ao Senhor honra e glória, louvor e exaltação seja dado nos séculos dos séculos, nos séculos dos séculos, nos séculos dos séculos. Reina, Deus, nesse momento. Manifesta a tua graça, Senhor, nesse momento. Renova, meu Deus, forças daqueles que estão no Pai. Ó Deus, se sentindo enfraquecido, desencorajado. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro presente. Tu és o nosso socorro presente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Glorificado, exaltado. Glorificado, exaltado teu nome, Senhor. Glorificado, exaltado teu nome, ó Deus de Israel. Deus, Deus, aleluia, glorificado teu nome, Senhor. Graça e paz, povo abençoado de Deus, graça e paz, igreja. Graça e paz a você que nos assiste pelo live. Você é bem-vindo nesse momento agora, juntamente com a igreja aqui na 535 da Main Street de Woburn, em Massachusetts, a adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor conosco. Você que está nos acompanhando, você é bem-vindo. E amados irmãos, nós temos razões de sobra para adorar ao eterno, ao glorioso, ao bendito Deus dos deuses, Senhor do Senhor. Nesse momento, nessa noite, nós estaremos magnificando, exaltando, glorificando a Ele, e uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção, uma palavra de Deus vem para você nesta noite. Você que nos assiste, abra o teu coração. Eu já quero pedir para que você nos dê esse apoio de evangelizar, de lançar a palavra do Senhor conosco, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, fazendo parte também do grupo ali do Facebook, pois é esse mover de Deus para alcançar vidas e levar uma palavra de Deus a famílias e a todas as pessoas. Eu quero aqui que a irmã que faz louvor já prepare um cântico, que eu vou ler uma palavra do Senhor, e logo após entraremos com louvores e adorações ao Eterno. E o primeiro cântico eu quero participar com ela, e ela vai buscar uma canção que nós vamos cantar em nome de Jesus. Eu gostaria que os amados irmãos comigo abrissem a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, conhecido Efésios, capítulo 6, aonde nós encontramos direcionamento, encontramos um despertamento sobre guerras espirituais que todos nós enfrentamos, nós cristãos, nós que adoramos, nos entregamos ao Eterno. E justamente a partir do versículo 10 do capítulo 6 desse livro, eu quero começar a ler com os irmãos vários versículos, porque é tão lindo esse capítulo. Eu quero começar a ler com os irmãos. Eu quero que você esteja bem atento a cada palavra desse versículo, porque de repente a leitura já é algo que vai falar alguma coisa aos nossos corações. Começa assim no versículo 10:
no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Nós devemos estarmos fortalecidos, nós devemos estarmos realmente entregue ao poder maravilhoso do nosso Deus Supremo. Jesus Cristo, passando por muitas e todas as situações que passou aqui, Ele venceu por mim, venceu por você, venceu por nós. Há muitos que têm vertentes de crer em outros deuses, em outras situações de divindades, mas nós cremos no único eterno Deus que criou os céus e a terra, o universo e tudo que há, e tudo que existe. E Ele nos amou primeiro e mandou o seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo Ele cumpre a sua missão. E Ele sai vitorioso porque Ele venceu a morte. Os aguilhões não foi suficiente para o prender, então Ele venceu. Venceu por mim, venceu por você. No terceiro dia Ele ressuscitou. E Jesus, Ele fala algo maravilhoso, que todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. E aqui o escritor do livro de Éfeso, ele está começando nessa leitura no versículo 10, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Possivelmente você possa ser fragilizado, pode ser talvez incapaz de confrontar alguma situação e sobrepujar, vencer, mas não luta com sua força, lute com aquilo que vem do Senhor, que tem todo o poder para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Quem crê, glorifica o nome do Senhor para você nessa noite. E após isso, no versículo 10, ele fala assim, no versículo 11: revestido de toda a armadura de Deus, revestidos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, meus amados, não temos que travar lutas insanas, não temos que responder com as nossas simplesmente, com nossos simplesmente recursos carnais, intelectuais, humanamente falando, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não é diretamente contra aqueles que se levantam fisicamente contra a gente. De repente alguns podem encontrar no momento que o surpreende pessoas que, movidas por outras sensações ou por outros interesses, não têm paz no coração para tratar certos assuntos. Então essa pessoa ela já entra com palavras, com direcionamentos ostensivos, e aí é necessário que nós, revestido com toda a armadura de Deus, tenhamos no nosso coração um equilíbrio, um domínio magnificamente superior ao que aquelas pessoas que não viveu a experiência que você está vivendo têm, porque você está revestido de todas as armaduras de Deus. E quando eu entendo que uma pessoa está revestida de toda a armadura de Deus, ela está colhendo para si os frutos do Espírito, que Paulo deixa bem dividido. Esse aqui é o fruto do Espírito e esse aqui é o fruto da carne. Essa aqui é a impulsão da carne, agora esse aqui é o impacto do Espírito
da graça do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus. E lá nos frutos do Espírito, a qual vai estar inundando, dando equilíbrio, dando sabedoria para essa pessoa, está lá domínio próprio, está lá benignidade, paz no Espírito. Então, quando vem aquele vento realmente para derrubar tudo, você, com a paz do Santo Deus que está no seu coração, você entende o equilíbrio que está acontecendo. E aí ele está dizendo assim: revestido de todas as armaduras de Deus, a quem o inimigo vai realmente levantar para trazer algum tumulto, não sabemos nós, mas equilibrados, revestidos, nós saberemos que de repente esse é um momento mau que eu tenho que vencer nessa minha batalha. Porque no versículo 11 está dizendo assim: para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é nos lugares somente tenebrosamente entregue à maldade, não é naquele lugar que realmente você possa imaginar aquelas pessoas que estão totalmente afastadas do nosso Deus. O inimigo já venceu aquele ponto ali, aquele lado ali, já está possivelmente ele se garantindo como conquistado. Mas nos lugares celestiais, onde você pensa que possa haver realmente mais equilíbrio, de repente, com a astúcia do inimigo, ele lança semente maligna, ele lança as setas, como está dizendo aqui, que o inimigo, ele com as suas astúcias, o diabo com as suas astúcias, ele quer trazer um desequilíbrio aonde está realmente as pessoas buscando estar mais equilibrado com a luz divina no seu coração. Então não se assuste, porque de repente um tumulto pode levantar nos lugares mais tranquilos que você possa estar buscando proteger. Então esteja revestido de todas as armaduras de Deus nesse momento. Por quê? Porque aqui no versículo 12, eu estou terminando, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. O mal nós resistimos com as armaduras de Deus. A cilada do inimigo nós resistimos com a armadura de Deus. O homem não tem capacidade de si mesmo vencer as ciladas que o inimigo lança, mas com as armaduras de Deus nós somos protegidos. Com as armaduras de Deus nós somos equipados, não só para nos defender, mas também para contra-atacar com as armas maravilhosas que Deus nos dá, que é a palavra que Ele deixou realmente revelada nas Escrituras Sagradas. E aí fala aqui: toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Então aquele dia vai chegar, o dia mau. O dia mau vai chegar. Aquele dia que a pessoa de repente ela nem sabia, mas ela levanta realmente assim, sem o equilíbrio, e de repente numa fala, de repente num pensar, de repente numa ação, nós podemos então estarmos indo contrário à soberana vontade de Deus. Mas eu termino o versículo dizendo assim: havendo feito tudo
quê, pastor? Revestindo-se, se acomodando no lugar certo e buscando da fonte certa, as armaduras. Termina o versículo dizendo: ficai firme, estáis pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. E é isso que aqui nós estamos fazendo. Nós queremos levar essa palavra a vidas, a você que está conosco aqui, para cultuar conosco, para celebrar conosco, encher a sua casa, a sua vida, a sua mente, o seu coração das armaduras de Deus, calçado, vestido, cingido com a verdade, com a justiça, e tendo equilíbrio para aquele dia que possa ser chamado um dia mau. Você vai vencer, você vai triunfar. Esta batalha já tem um vencedor. O vencedor é aquele que está em Cristo Jesus. O vencedor é aquele que está buscando sempre do alto do trono de Deus a graça, a misericórdia, a bondade e o milagre que Ele possa trazer. Eu quero chamar você para orar comigo nesse momento. Feche os teus olhos e vamos orar para a abertura desse momento de adoração, para essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu oro para cada irmão, para cada irmã, para cada pessoa aqui nessa igreja, para cada pessoa que nos assiste também. Eu oro, meu Deus, para que o Espírito Santo do Senhor possa estar visitando agora famílias, lares e pessoas, que talvez alguns enfraquecidos, talvez alguns fragilizados, estão precisando, meu Pai, nesse momento de um revestimento, e esse revestimento vem do Senhor. Que as armaduras do Senhor possam estar sendo apresentadas agora, no momento em que vamos louvar, no momento em que estamos orando, para essa pessoa, para que ela se revista de toda a tua graça, de todo o teu poder, para estar sempre de pé no meio de toda a sua adversidade que vem enfrentar. Nós adoramos e exaltamos o Senhor na beleza da tua santidade, Deus Todo-Poderoso. Por isso, honra e glória seja dado ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordo meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que realiza. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra
porque só a tua glória faz, só a tua glória faz, só a tua glória faz, só a tua presença faz, só o teu nome faz, só o Senhor é o que o Senhor é. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Fazer estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória mais com que eu louve mais, leva-me junto a ti, me faz ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, se estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por quem se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu louve mais, leva-me junto a ti, me faz ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a sua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a sua glória, Senhor. Viverei, viverei para a sua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a sua glória, Senhor. Viverei, viverei para a sua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a sua glória, Senhor. Viverei, viverei para a sua glória, Senhor. Aleluia. Tudo para a sua honra, Deus. Tudo para a sua glória, Pai. Obrigada por Senhor transformar o nosso coração. Obrigada, Senhor, por o Senhor avivar a nossa mente, avivar, Espírito Santo de Deus, tudo que há em nós. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer.
Tu me guardas, Deus. Tu me guardas, Senhor. Aleluia. Eu me revisto do poder do Espírito Santo. Eu me revisto da armadura do Senhor Jesus. Vitorioso, Senhor, é das batalhas. Vitorioso, Senhor, é em qualquer circunstância. Eu tomo posse da vitória, da batalha que eu estou enfrentando hoje na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. É a honra e a glória é para ti, Senhor. E eu estarei guardada em ti. Eu estarei segura em ti. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo. Tu me guardas. Não temas ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo. Tu me guardas. Tu me guardas. Tu me guardas. Declara, igreja, o Senhor guarda a mim, o Senhor guarda a minha casa. A minha casa tem o sangue de Jesus Cristo. Com o nome do Senhor as muralhas caem. Pelo poder que há no nome de Jesus, você será curado, você será lavado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu tudo posso em Jesus. O inferno treme ao ouvir a voz de Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus fiel. Tu és santo, 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 Jesus. Tu és santo, Jesus. Adore Ele, adore Ele, adore, adore. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, porque só o Senhor é santo. Tudo está preparado aqui. A casa e o
Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estar mais um dia na sua casa, te louvando e agradecendo em nome do Senhor. Irmãos, a palavra que eu meditei e gostaria de compartilhar com vocês nessa noite está no livro de 2 Reis, no capítulo 6, e eu vou ler do versículo 31 em diante. Eliseu prediz a abundância de viver. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem me aprover a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse-se este os anciãos: vedes como o filho do homicida manda tirar minha cabeça? Li a porta e empurrou-lhe com ela. Porventura não venha após ele um moído dos pés de seu senhor. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro do rei. Eis que estava mal, vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? No capítulo 7, Eliseu disse assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dá-se uma alqueira de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder-se isso? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Irmãos, esta palavra de Deus é a palavra que é pura e eficaz. Nós sabemos aí que naquela época se assolava a fome em Samaria e Israel, e o profeta Eliseu conviveu com isso. A fome era tão grande porque Eliseu, toda vez que os sírios tentavam fazer emboscada contra Israel, o Eliseu, ele sempre desviava eles para outro caminho. Eles perguntavam onde estava o caminho do rei, ele ensinava um outro caminho, os caras não iam. E nunca que eles conseguiriam chegar a Samaria para fazer o Sírio. Então, um dia, o rei do Sírio, ele disse: há um traidor aqui entre nós, porque não é possível que a gente nunca consiga sediar aquela cidade. Então alguém disse: não, senhor, não há nenhuma pessoa aqui que está traindo o rei, nós não sabemos de nada.
Isso é tudo culpa daquele profeta, daquele homem, Eliseu. Então o que eles fizeram? Planejaram atirar a vida do Eliseu. Foram um exército grande, cercaram a casa do Eliseu, e o ajudante dele, o moço, disse assim: como vamos fazer? A nossa casa está cercada, são mais de 200 mil homens, o que vamos fazer? E Eliseu disse: abre seus olhos, veja quem está conosco, o exército do Senhor. E ele pediu a Deus que abrisse os olhos do rapaz, e ele viu a quantidade dos anjos cercando as montanhas com tochas de fogo. Então, você tem que abrir os olhos espirituais para saber o que se passa. O que se passa, porque mesmo assim, quando eles viram o que o exército que ajudava Eliseu, eles ficaram cegos. O próprio Eliseu conduziu eles por outros caminhos. Então levou, ele falou: onde estão? E levaram eles para Samaria. Na realidade, foram várias vezes que esse profeta fez esses milagres acontecer. Acontece que o rei da Síria, não satisfeito, um dia ele sitiou Samaria, em Israel. E o rei Joram, naquela época, assolou uma fome tão grande, mas tão grande, que eles estavam comendo cabeça de jumenta, um animal que era impuro, que usavam para o trabalho. Chegou ao ponto de eles venderem uma cabeça de jumenta por 80 ciclos de prata. A parte mais ruim do animal era feito, dos versículos anteriores aqui, era vendido com preço altíssimo. Então, eles chegaram a vender por 80 ciclos de prata. Então, no capítulo 7, Eliseu falou: não, amanhã essa história vai mudar. Essa história vai mudar, porque Deus é contigo. Deus vai mudar. Então existia um general, cujo o rei apoiava o braço, que duvidou. No versículo 7 disse assim: então Eliseu ouviu a palavra do Senhor e assim disse: amanhã estas horas, mais ou menos, darei a um alqueire de flor de farinha por um ciclo de prata, por um ciclo de cevada, 2 ciclos de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem do Senhor: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder disso. Disse o profeta: eis que tu verás com os seus olhos, porém disso não comerás. Irmãos, esse capitão, ele, na realidade, ele zombou da própria Deus. Ele estava refletindo quando Deus mandar dos céus para Moisés, alimentou o povo de Israel. Então, com Deus você brinca. Era a palavra de Deus, ele duvidou do profeta. Então existia fome, a tal ponto nessa história, vocês vão ver que 2 mulheres, uma combinaram: hoje eu como o filho seu e amanhã você come o meu filho. Então elas cozinhou o filho, comeu no outro dia, a outra mulher prometeu esconder o filho dela. Olha para você ver como a assolada. Falou para o rei, e ele, capítulos anteriores, diz que rolou no pano do saco, ele chorou, ele implorou a Deus. E foi aí que o profeta apareceu. O profeta apareceu e esse capitão simplesmente ele não acreditou. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Céu e terra passarás, mas a palavra do Senhor permanecerá. Lâmpada para os olhos é a sua palavra. Então, eles não jamais vai duvidar do nome do servo de Deus, o representante do Deus vivo na terra. Eliseu foi
tudo isso. Então, só para resumir, Eliseu foi muito jovem. O Elias ungiu Eliseu como profeta no seu lugar. Mas antes de qualquer coisa, Deus tinha falado para Elias: olha, você vai lá, unge Jeú, profeta de Israel, unge Israel, profeta da Síria, e unge o jovem Eliseu em seu lugar. E disse que quando Elias passou, ele estava com a junta de boi e pegou, e ele nem foi em casa. Ele simplesmente acompanhou Elias e foi. Quando Elias estava para ser levado ao céu, no redemoinho, Elias fez uma pergunta para Eliseu e disse assim: o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você? Eliseu poderia ter pedido muitas coisas, mas ele falou: não, eu quero a porção do seu espírito em dobro. Então, foi quando Elias foi apanhado e falou: eu vou jogar o meu manto, e se você conseguir pegar, você terá. E foi dividir o manto em dois e jogar. Ele pegou. O primeiro milagre de Eliseu foi atravessar o Rio Jordão a pé, abriu o Rio Jordão, depois foi andando. Teve outras coisas, que a Rússia matou 42 rapazinhos, né? Não. Mas isso aí, eu até fui questionar por que 2 ursas mataram. Eles zombavam, porque Eliseu era careca, ele dava só picareca, só picareca. E Eliseu, o deboche, a pressão, só que eles não, o que eles falavam para subir, é porque eles ter presenciado ainda de Elias sendo levado no rodamuinho, e então falou: eu quero ver você subir. Então eles não estavam blasfemando só contra o homem, só contra o profeta, e sim contra a palavra do Senhor, contra o próprio Deus. E aí foi destruído esses rapazes, 42 rapazes, por 2 ursas que saíram do mato e destruíram. Então, depois disso, Eliseu fez outros milagres. Ele um dia estava na escola de profeta, disse que ele estava lá na minha conjuntura, falando a palavra de Deus para os seus alunos, e disse que o local era apertado, e eles resolveram sair para cortar lenha, para aumentar o galpão onde ele tinha a escola do profeta. Os alunos chamou e falou: não, eu vou com vocês. E inclusive ele prestou uma chave. E os alunos não, ele podia falar: não, eu sou o líder dessa escola, eu não vou dispensar dessa sala. Ele: não, vamos ao aniversário. Saiu ele, os alunos da escola do profeta, e segundo eles, na hora que estava cortando a árvore, uma chave caiu-se no lago. Ele falou: ó, Senhor, eu perdi, uma chave caiu no lago. A ponte, onde o rapaz apontou, ele pegou um pedaço de árvore e uma chave flutuou. Olha para você ver, antes de Newton não existia nem a lei da física, né? Como pode um ferro flutuar? É porque Deus estava com ele. Mas, como previsto, como disse a palavra, esse capitão, já no capítulo 7, esse capitão que disse, que zombou, que não acreditou na palavra do Senhor, disse que só se abrisse a concha dela do céu. Só que no outro dia aconteceu exatamente isso. Ele foi designado porque tinha os 4 leprosos, que está mais à frente, que diz o seguinte: os 4 leprosos, no capítulo 7, no versículo 3, disse assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco o arraial dos círios, e nos deixarão. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Então, irmãos, é aquele negócio. Os leprosos, eles ficavam à porta da cidade, né? Não tinha uma lei que eles não podiam se misturar. Esses 4 leprosos. Agora você imagina, se não estava tendo nem comida para o povo de Samaria, para o povo de Israel, que eles eram considerados a escória, ficavam às margens. Se não tinha comida para o povo lá dentro, você imagina eles iam se carregar para levar comida para o povo? Não tinha jeito nenhum. Então eles falaram, estava lá, falou assim:
É igual lá na minha terra, lá no interior, disse assim: se ficarem aqui, vão morrer de morte morrida. Se for para lá, vão morrer de morte matada mesmo, não tem jeito, né? Nós podíamos até pensar assim: nós morrer pelo fio da espada, que é na morte mais rápida, porque ficar aqui sentado morrendo de fome. Vamos lá ver o que dá. E a palavra do Senhor diz que quando eles foram, houve um ruído de carros, carroças e os Sírios saíram disparados, largaram tudo para trás. Já era o plano de Deus, irmãos. Vamos ler mais para frente. Se entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos por lá. E ficaremos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco o arraial do Sírio. E se deixarmos viver, viveremos. Se nos matarmos, não somente morreremos. Levantaram-se a obedecer para dirigir-se ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial do Sírio ruído de carros, de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, que viram contra nós, pelos que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram, e os esconderam. Voltaram a entrar em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial do Sírio, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos andavam, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantando o rei de noite, disse ao Sírio: nos fizeram. Bem sabe que eles que estávamos esfainados, por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando sair da cidade, então tomaremos vivo e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram, e viemos homens e vejamos. Tomamos, pois, 2 carros com cavalo, e o rei enviou os homens, pois o exército do Sírio, dizendo: ide e vede. Foram, pois, eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de água, com os sírios. Na pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram. A história é bonita, mas o rei nem assim ele não acreditou na palavra do profeta. Ele mandou alguém conferir. Então, quando ele mandou os mensageiros, porque os mensageiros viram com um raio de 30, 40 quilômetros, não existia mais ninguém, eles simplesmente voltaram e anunciaram as boas novas. Esses leprosos já tinham anunciado as boas novas. Eles deviam conhecer o portão da cidade, eles ficavam por ali, os guardas já conheciam, eles mandaram a mensagem, eu tinha avisado. Então, ao suprimento todos os sírios, todos, que eles deixaram Samaria nas ruínas, passando fome, mas eles tinham comida, eles tinham muita comida. Então o que acontece? Eles estavam morrendo de fome, e nem assim acreditaram nas boas novas do Senhor, que no outro dia seria vendido por um ciclo de prata, uma medida de farinha de cevada. Então tem que acreditar.
E sabe o que aconteceu com aquele general que ouviu da palavra de Deus? Ele foi pisoteado, morreu na entrada da cidade. Ele viu a comida chegar, mas não comeu, porque a palavra de Deus prevaleceu. Nunca duvide, acredita, faça com os leprosos, compartilhe. Eles encheram o pão, como diz lá na minha terra, comeram, saciaram e foram avisar, porque também, se eles não avisam, no dia amanhã, se descobrem qualquer coisa, passaria por negligência. Então eles levaram a voz nova. É isso que nós fazemos. É isso que estamos aqui, para nos transmitir as boas novas, compartilhar o que é bom. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Acabou de ser lançado no canal do YouTube. Essa semana eu fiz o teu culto, falei com quem eu conhecia, compartilhei. Hoje nós temos o privilégio de falar aqui e sair em outro lugar. Antes era cá. Então, se tem a tecnologia, usa para a palavra do Senhor, compartilha o que é bom. Compartilhar tem que ser boas novas, é compartilhar, é levar o evangelho, evangelizar. Então, os leprosos, Deus usou aqueles leprosos e o caminhar deles soava como um exército, um tanque do Egito e tudo, e os caras saíram correndo, porque Deus quer, Ele faz. Ele fez isso com o exército naquele tempo. Um anjo do Senhor, uma noite, matou mais de 250 mil soldados. Ele foi Israel. Deus pode todas as coisas, porque é a palavra do Senhor, tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida, entendeu? Porque ela é como a navalha de Deus, como uma corda, ela é viva e eficaz. Acredita no Senhor, porque se Ele falar que vai fazer, faz, como Ele fez lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, fica até o dia da minha volta, Ele voltou como um estrondo impetuoso, a palavra do Senhor, o Espírito Santo pousou sobre eles. E aquele rei que não acreditou, pena, aquele general que o debochou, pena, porque ele viu a comida, passando fome, na portão da entrada, todos chegando nos mantimentos, e no outro dia, aquele que custava 80 ciclos, que era coisa que você nem comia, era coisa imunda, baixou para você. Ou seja, naquela época, o comércio era na porta da cidade, né? A bolsa de valores baixou da noite por dia, né? Da inflação de 80 para 1, entendeu? Porque Deus pode, Ele muda qualquer situação, de qualquer país, em qualquer hora, em qualquer momento. Então, eu acredito muito no poder de Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Senhor, nós estamos aqui para compartilhar a Sua palavra, o Seu querer, porque o Senhor é Deus de honra, de servo Deus eternamente. Então, estamos aqui para compartilhar a Sua palavra, dizer que o Senhor, quando promete, cumpre, através dos seus profetas, depois através do seu Filho Jesus Cristo, porque está aí esse jovem, esse homem que tinha fome da Sua palavra, Eliseu, passou maus bocados, mas cumpriu sua palavra na terra e fez milagre até depois de morto, porque segundo a palavra, diz que um soldado, quando o pessoal estava vendo o casamento, e de repente apareceu os filisteus, eles saíram correndo e alguém tropeçou, se caiu em cima estava levando um morto, o funeral, ele disse que o morto estava em cima dos ossos de Eliseu e ele sobreviveu. Então, nos purifica, Senhor, santifica, porque até depois de morto, esse profeta, ele foi um instrumento do Senhor. Então, nem o pó, nem a cinza acaba aquele que é o ungido do Senhor. Agora, aquele que duvida da palavra vai ver com os olhos, mas não vai poder comer. Você vai, porque às vezes um pequeno desejo, e olha que Deus é um Deus misericordioso, um Deus bom, mas o Moisés, só porque ele bateu na pedra, pediu para tocar, ele tinha a promessa de Deus de ir à terra prometida, ele não pisou. Josué continuou, mas ele viu de longe. Então é assim, o pessoal fala das pessoas, debochavam, como debocharam de Noé, falando que esse velho é maluco, para que essa barca, que aqui nunca choveu, que não vai acontecer. E um dia veio de novo e acabou com tudo. Então, as pessoas às vezes comentam, tem essa minha geração que tem por gente que diz que Jesus vai voltar, nunca vai voltar. Eu tenho certeza que quando tiver uma pessoa precisando ouvir a palavra, vai, mas ele voltará.
queria eu estar vivo aqui para acompanhar, né? Fazer igual a dizer, se eu estiver descansando o sono também, eu tenho certeza que eu tenho vontade e oro para todos que estão aqui e para a glória do Senhor. A gente não é perfeito, a perfeição vem todo dia. O pastor falou ali agora no livro de Efésios, que nós temos 6 delas, que diz o seguinte: sobre calçar, capacete de salvação, a coraça das naves. Entendeu? Porque lâmpada para meus pés é a tua palavra, lâmpada para meus olhos é a sua palavra, Senhor, capacete de salvação. Nos abençoa, Senhor, nessa noite. Obrigado por compartilhar um pouco dessa história do que aconteceu no livro de Reis, no versículo 6 até o versículo 7, mas que o Senhor tenha misericórdia, que essa palavra alcance a pessoa que está aí do outro lado e a palavra do Senhor para prosseguir na voz da missionária. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Glória ao Senhor, nada te Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos orar e adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos orar para que toda palavra que foi dita e declarada nessa noite, que possa permanecer em nossas vidas, que possa se cumprir as bênçãos do Senhor. Que vontade de te
Quero deixar aqui para os irmãos a seguinte palavra. Deus usou na pregação dizendo sobre as boas novas. Que Deus abençoe você. As boas novas chegou. A oração é a milagre acontecendo. Que Deus abençoe a todos. Você de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, você do Espírito Santo, você daqui da cidade de Uber, como também da cidade de Patna, Canérica, você da cidade circunvizinha, aqui perto. Estamos aqui na 535 da Main Street de Uber, e grandes coisas o Senhor há de fazer nessa cidade, nesse estado, para todos, sejam todos em qualquer situação que estiver vivendo. Não importa se você está em uma situação de imigrante, como somos, ou de cidadãos, Deus tem um lugar melhor para todos, e que a graça do Senhor acomode as bênçãos dele em cada família, em cada coração, porque as boas novas o mesmo Deus que foi de Eliseu, Ele é o nosso Deus. Fique de pé, meus amados. Que o amor de Deus, o Pai, a revelação do Filho e a presença do Espírito seja com você hoje e sempre. Cumprimento o irmão do lado, diz assim: as boas novas chegou na minha casa, na minha casa, na minha casa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você no live, fique com a santa e gloriosa paz do nosso autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Jesus é lindo, maravilhoso e fiel. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Jesus é lindo, maravilhoso e fiel. Jesus é lindo, maravilhoso e fiel. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Jesus é lindo, maravilhoso e fiel. Jesus é lindo, maravilhoso e fiel. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus fiel. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.